E se a sua maior força fosse também a causa da sua maior fraqueza? A história de Sansão não é apenas sobre um herói com força sobre-humana. É sobre um homem que podia destruir exércitos com as próprias mãos, mas que foi derrubado por um sussurro e por uma paixão cega. Nos próximos minutos, você não vai apenas revisitar uma lenda. Você vai sentir a tensão, a manipulação e a dor da traição mais famosa da Bíblia. Fique até o final para testemunhar o ato de vingança mais chocante das Escrituras e entender a lição atemporal sobre o perigo de rendermos nossos dons divinos às paixões terrenas. Nos anais turbulentos do mundo antigo, onde a fé e a fúria se chocavam em campos de batalha encharcados de sangue, existem contos de heróis, vilões e dos deuses que eles serviam. Mas, entre essas lendas, uma história se destaca. Uma tragédia gravada não em pedra, mas nas fragilidades do coração humano. É a história de um homem abençoado com a força de um semideus, mas amaldiçoado com uma fraqueza totalmente mortal. Esta é a saga de Sansão, o campeão de Israel. Um homem cujos músculos podiam despedaçar exércitos, mas cujo coração podia ser capturado por uma única mulher. É uma história de chamado divino, paixão imprudente e o preço catastrófico da traição. Este é o conto do homem mais forte que já viveu e da mulher que o colocou de joelhos. A história de Sansão e Dalila. Nossa história começa em uma era sombria e volátil para as tribos de Israel, o tempo dos juízes. Era um período de caos, um ciclo de desobediência, opressão e libertação divina. Os israelitas, vivendo na terra que lhes foi prometida, encontravam-se dominados por um inimigo poderoso e implacável, os filisteus. Um povo do mar, tecnologicamente avançado, os filisteus mantinham um controle militar e político sobre a região. Seus carros de ferro e cidades fortificadas eram um símbolo constante da subjugação de Israel. Foi neste mundo de desespero que uma promessa nasceu para uma mulher estéril e seu marido, Manoá. Um anjo do Senhor apareceu, trazendo uma profecia. Eles teriam um filho, uma criança escolhida por Deus, desde o ventre, para um propósito sagrado. Ele seria um nazireu, separado e dedicado a Deus por toda a sua vida. As regras eram rígidas. Ele nunca poderia beber vinho ou bebida forte, nunca comer nada impuro. E o mais importante, uma navalha jamais deveria tocar sua cabeça, pois seu cabelo seria o sinal exterior de sua aliança, o próprio canal de uma força divina que o mundo nunca tinha visto. Esta criança, Sansão, estava destinada a iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Desde a sua juventude, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Histórias de seus feitos incríveis se espalharam como fogo pelas colinas áridas da Judéia. Ele era um homem de poder bruto e impulso indomável. Ele despedaçou um leão com as próprias mãos como se fosse um cabrito. Sozinho, massacrou 30 filisteus num acesso de fúria por causa de um enigma traído. Queimou seus campos e vinhedos usando 300 raposas com tochas amarradas em suas caudas. E em seu feito mais lendário, encurralado e sozinho, ele pegou a queixada de um jumento e derrubou 1000 soldados filisteus. Sansão era uma força da natureza, um exército de um homem só. Ele era o campeão de Israel, sua arma divina. Mas sua força era igualada apenas por sua imprudência. Ele era um homem governado não pela sabedoria de um rei como Salomão, mas pelos caprichos tempestuosos de suas próprias paixões. Ele era atraído por conflitos, por mulheres e, frequentemente, pelas próprias pessoas que deveria combater. Seu coração era um campo de batalha. E foi neste campo de batalha, não um de espadas e escudos, que sua maior e última luta aconteceria. Depois de anos sendo uma pedra no sapato dos filisteus, uma fonte de terror e humilhação,
a vida de Sansão tomou um rumo fatídico. Ele viajou para o Vale de Soreque, uma região na fronteira com o território filisteu, e lá seus olhos pousaram em uma mulher. O nome dela era Dalila. Quem era Dalila é um mistério. As escrituras não a nomeiam como filisteia, mas sua lealdade logo se tornou terrivelmente clara. Fosse ela uma cortesã, uma mulher de posição ou simplesmente uma habitante daquele vale disputado, uma coisa é certa: ela possuía um fascínio ao qual Sansão, com toda a sua força, não conseguiu resistir. Ele se apaixonou perdidamente por ela, um amor profundo e obsessivo que o cegaria para toda a razão, toda a cautela e, finalmente, para seu chamado divino. Os líderes filisteus, os governantes das 5 grandes cidades filisteias, viram sua oportunidade. Eles não conseguiram derrotar Sansão pela força. Seu poder divino estava além da compreensão deles e de seu poderio militar. Mas eles sentiram sua nova fraqueza. Se não podiam quebrar seu corpo, talvez pudessem corromper seu coração. Eles foram até Dalila em segredo. A proposta deles era um sussurro venenoso de ganância e traição. Seduza-o, eles insistiram, e descubra onde reside sua grande força e por que meio podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e afligi-lo. E por seu serviço ofereceram uma recompensa inimaginável. Cada um dos 5 líderes prometeu a ela 1.100 moedas de prata. Era uma fortuna impressionante, suficiente para transformar uma plebeia em rainha, um suborno tão imenso que poderia comprar qualquer lealdade e silenciar qualquer consciência. Para Dalila, a escolha foi feita. Seja por ganância, patriotismo pela causa filisteia ou um desejo frio por poder, ela concordou. A armadilha estava montada. A sedução não era mais de amor, mas de espionagem. Cada toque, cada palavra, cada olhar amoroso dela era agora um movimento calculado em um jogo mortal. A grande disputa de vontades começou. Dalila, tecendo uma teia de afeto e falsa vulnerabilidade, começou a sondar. "Por favor, diga-me", ela sussurrou, sua voz uma melodia projetada para desarmar, onde reside sua grande força e como você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão, arrogante em seu poder e apaixonado por ela, viu aquilo como um jogo de amantes. Ele era o campeão invencível, ninguém podia vencê-lo. Ele entraria na brincadeira, provocando-a, deliciando-se com a atenção. "Se me amarrarem com 7 cordas de arco frescas que não foram secas", ele mentiu, "então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem." Dalila transmitiu a informação. Enquanto Sansão dormia, soldados filisteus se esconderam em seu quarto. Ela o amarrou com as cordas frescas e gritou: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Ele despertou e, com uma graça sem esforço, arrebentou as cordas como se fossem fios de linho tocados pelo fogo. O jogo continuou. Dalila fez beicinho, sua voz tingida com a ferroada de uma dor fingida. "Você zombou de mim e me contou mentiras. Por favor, diga-me como você pode ser amarrado." Novamente, Sansão ofereceu um engano, tornando-se mais ousado em sua autoconfiança excessiva. "Se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, então ficarei fraco." A cena se repetiu. Os soldados escondidos, as cordas, o grito de alarme. E novamente, Sansão quebrou as cordas de seus braços como se fossem meros fios. Mas Dalila era implacável. Sua frustração cresceu e ela afiou suas táticas, passando da persuasão doce para a manipulação emocional. Sua investida tornou-se mais séria, aproximando-se perigosamente da verdade. Desta vez, a mentira de Sansão tornou-se específica, envolvendo a própria fonte de seu poder, seu cabelo. "Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça com a teia do tear", disse ele, convidando-a a manusear o símbolo sagrado de seu voto de Nazireu. Ela fez o que ele disse.
tecendo seu longo cabelo consagrado no tecido de seu tear e prendendo-o com um pino. Pela terceira vez, ela gritou: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Ele acordou e, com um puxão poderoso, arrancou o tear inteiro e sua teia do chão, sua força totalmente intacta. Ele a tinha deixado tocar o segredo, brincar com ele, e ainda assim era invencível. Ele acreditava que estava no controle. Ele estava errado. O jogo acabou. A paciência de Dalila se esgotou, substituída por uma fúria fria e afiada. Ela liberou sua arma final e mais potente, a chantagem emocional. Ela transformou o amor dele por ela em uma ferramenta de tormento. "Como você pode dizer eu te amo?" Ela chorou, suas palavras pingando acusação. "Quando seu coração não está comigo? Você zombou de mim estas 3 vezes e não me disse onde reside sua grande força." Ela o pressionou diariamente, suas palavras se tornando um assalto constante e irritante ao seu espírito. A Bíblia diz que ela o atormentou com suas palavras e o pressionou tanto que sua alma ficou angustiada até a morte. Ali estava o homem mais forte da terra. Um homem que podia enfrentar um exército sem pestanejar, sendo desgastado não por espadas ou lanças, mas pela pressão emocional implacável da mulher que amava. Sua força não tinha defesa contra esse tipo de ataque. Seu coração, não seus músculos, era sua vulnerabilidade. Finalmente, quebrado e exausto, ele se rendeu. Em um momento de fraqueza catastrófica, ele contou tudo a ela. Ele confessou o segredo de seu nascimento, seu voto sagrado de Nazireu e a verdade divina que ele guardou por toda a vida. "Uma navalha nunca passou pela minha cabeça", ele admitiu, "pois sou Nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se eu for raspado, minha força me deixará, e me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem." Ele havia lhe dado a chave, não apenas para sua força, mas para sua própria alma. Ele havia traído seu Deus pelo afeto de uma mulher que o estava traindo por prata. Dalila soube que esta era a verdade. Ela enviou uma mensagem aos líderes filisteus: "Subam desta vez, pois ele me contou todo o seu coração." Eles vieram, a prata agarrada avidamente em suas mãos. Ela o embalou até dormir, com a cabeça dele repousando em seu colo, uma imagem de confiança máxima e traição máxima. Enquanto ele dormia, um homem entrou sorrateiramente e, com uma navalha afiada, raspou as 7 tranças de seu cabelo consagrado. A aliança foi quebrada, o símbolo de seu poder se foi. Então, pela última vez, ela gritou: "Os filisteus estão sobre você, Sansão." Ele despertou de seu sono, sua mente ainda nublada com a arrogância de suas vitórias passadas. Ele pensou: "Sairei como das outras vezes e me libertarei." Mas as Escrituras entregam uma das frases mais trágicas de toda a literatura. Ele, porém, não sabia que o Senhor se havia retirado dele. Ele se levantou, esperando aquela onda familiar de poder divino, mas não sentiu nada. Havia apenas o vazio frio e oco de um homem abandonado. Os filisteus o agarraram. Sua força havia sumido. Ele era, como havia previsto, como qualquer outro homem. Mas eles não o mataram. A morte teria sido uma misericórdia. Os filisteus buscaram uma vingança mais profunda e simbólica. Eles arrancaram seus olhos, mergulhando o homem que foi cegado pelo amor em um mundo de escuridão literal e permanente. Amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para Gaza, onde o puseram em uma prisão. E lá, Sansão, o poderoso campeão de Israel, o homem mais forte que já viveu, foi forçado a moer grãos em um moinho, o trabalho de um escravo ou de um animal. Sua humilhação foi completa. Na escuridão de sua cela, no círculo infinito e monótono do moinho, algo começou a mudar. Despido de sua força, sua visão e seu orgulho, Sansão ficou com nada além de seus pensamentos e seu Deus. E enquanto ele labutava em sua humilhação, o cabelo em sua cabeça, o símbolo de sua aliança quebrada, começou a crescer novamente.
Os líderes filisteus, embriagados com a vitória, decidiram realizar um grande festival para honrar seu deus, Dagon. Eles declararam: "Nosso Deus entregou em nossas mãos Sansão, nosso inimigo." Milhares de filisteus lotaram o templo de Dagon para celebrar. E quando a celebração atingiu seu auge, eles chamaram pela atração principal: "Tragam Sansão para que ele nos divirta." O campeão cego e quebrado foi conduzido e colocado entre os dois pilares centrais que sustentavam todo o telhado do templo. A multidão rugia de tanto rir, zombando da figura patética que antes lhes causara tanto terror. Mas naquele momento de degradação final, Sansão se voltou para o Deus que havia abandonado. Ele fez uma última e desesperada oração. Não era uma oração por perdão ou por vida. Era uma oração por vingança e por um último gosto de seu propósito divino. Com as mãos nos dois enormes pilares, Sansão clamou aos céus: "Ó Senhor Deus, por favor, lembra-te de mim." Ele orou: "Por favor, fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que eu possa me vingar dos filisteus pelos meus dois olhos." Então, com um rugido primal final, ele se preparou. "Que eu morra com os filisteus." Ele empurrou com toda a sua força. A força divina, ausente por tanto tempo, percorreu seu corpo uma última vez. Os grandes pilares de pedra gemeram, racharam e cederam. Todo o telhado do templo desabou, caindo sobre os líderes filisteus e os milhares de homens e mulheres que celebravam. Em um único ato apocalíptico de autodestruição, Sansão alcançou sua maior vitória. A Bíblia registra: "Assim, os mortos que ele matou em sua morte foram mais do que aqueles que ele havia matado durante sua vida." Ele cumpriu seu destino no exato momento de sua morte. A história de Sansão e Dalila é um conto de advertência profundo e atemporal. Sansão foi um homem que desperdiçou um dom divino em paixões terrenas. Sua força era externa, um dom de Deus, mas seu caráter interno, sua sabedoria, seu autocontrole, seu julgamento, era fatalmente subdesenvolvido. Sua história serve como um lembrete de que nossas maiores forças podem se tornar inúteis se formos cegos às nossas fraquezas mais profundas. Ele podia conquistar qualquer exército, mas não conseguia conquistar a si mesmo. Dalila, uma figura de fascínio mortal e ambição fria, representa as tentações que podem explorar nossas falhas, transformando nossos desejos nos instrumentos de nossa própria destruição. No entanto, em seus momentos finais, há um vislumbre de redenção. Quebrado e cego, Sansão finalmente se voltou para a fonte de sua força. Seu último ato, embora de vingança, foi também um ato de sacrifício, reivindicando seu papel como campeão de Israel e desferindo um golpe devastador em seus opressores. O legado de Sansão é complexo. Ele não é um herói impecável, nem um governante sábio. Ele é tragicamente, poderosamente humano, um símbolo da eterna luta entre o sagrado e o profano, entre o chamado divino e o desejo mortal. A saga de Sansão é um poderoso e sóbrio alerta para todos nós. Sua vida nos lembra que o verdadeiro poder não reside em nossos dons ou talentos externos, mas na força do nosso caráter, no nosso autocontrole e na sabedoria para proteger aquilo que Deus nos confiou. Se esta análise profunda sobre força, fraqueza, traição e redenção falou com você e trouxe um novo entendimento, ajude nosso ministério a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe o seu like para nos fortalecer e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora queremos saber sua opinião. Deixe nos comentários qual você acredita que foi o maior erro de Sansão. A sua participação enriquece nossa comunidade. Obrigado por assistir e que a sabedoria divina guie suas escolhas.